Paulo Ricardo Paú, estou aqui de volta ao meu cantinho simples, onde faço as gravações dos meus vídeos, dessa vez para tratar de um assunto pessoal. E por que faço isso vez por outra? Porque o objetivo do nosso canal é lutar pelo alcance da cidadania da população brasileira. O nosso foco é esse, a nossa direção é essa. Quando nós lutamos por melhores salários, melhores condições de trabalho, na Polícia Militar, no Corpo de Bombeiros Militar, que fizemos a vida toda, isso é uma luta em prol da cidadania. A cidadania é o bem maior. É o cidadão, aquele que tem que cumprir deveres, mas que tem que ter os seus direitos respeitados. É fundamental que os direitos sejam respeitados, porque se os direitos não forem respeitados, não existe cidadania. Se não existe cidadania, não existe democracia. Como falar em democracia sem cidadania? Como falar em democracia quando grande parte da população brasileira não tem acesso à água potável, não tem saneamento básico, não tem moradia? Temos brasileiros ainda morrendo de fome, temos brasileiros apenas sobrevivendo. Enquanto isso, temos castas vivendo da melhor maneira possível. Então, não existe cidadania. Nós temos um grupo que tem a cidadania plena. Além da cidadania até. E a grande maioria da população está abaixo da linha da cidadania. Os direitos não são respeitados. Quando o governador resolve descumprir a lei e não pagar recomposições salariais, fazendo com que 30% do valor real dos vencimentos, dos proventos e das pensões dos militares do estado do Rio de Janeiro, ativos, inativos, sequelados, pensionistas, ele está impedindo a cidadania, está violando a cidadania, está praticando um ato antidemocrático. Essa é que é a grande realidade. Por isso nós temos que lutar, porque nós queremos que um dia possamos encher os pulmões e falar em voz bem alta que o Brasil é uma democracia. Hoje não podemos fazer isso. Com todo respeito, é muito fácil falar que o Brasil é um país democrático, que aqui nós temos um Estado democrático de direito, que as instituições públicas funcionam, que os poderes são harmônicos e independentes. Isso é muito fácil de falar, mas a realidade não é essa. Então, por isso é importante trazer experiências que comprovem, porque o brasileiro, ele infelizmente, de tanto sofrer, o ser humano se adapta a qualquer coisa, a qualquer situação. Ele se adapta a ter 5 refeições por dia, se adapta a ter 4, se adapta a ter 3, se adapta a ter 2, se adapta a ter 1, se adapta até a não ter nenhuma. A comer alguma coisa que ele achou numa lata de lixo. O ser humano se adapta a qualquer dificuldade, até que o seu organismo não suporte e ele morra. Mas se adapta. E o brasileiro está se adaptando a esse estado de coisas que nós estamos vivendo. E como é que eles conseguiram que o brasileiro se adaptasse com tanta facilidade? Ah, fácil. O brasileiro gosta de quê? Futebol. Então o brasileiro grita gol e sofre. Grita gol e sofre. Grita, é campeão e sofre. Lota os estádios e sofre. Apartado da cidadania, a grande maioria. Ou então o brasileiro dança.
Toda hora tem um evento para o brasileiro dançar. O brasileiro dança bem, eu danço pessimamente, mas o brasileiro dança muito bem e sofre. Dança e sofre. Dança e sofre. Então o brasileiro se acostumou, nós temos que inverter esse processo na cabeça da nossa população. Todos nós que somos pessoas de bem, nós podemos gritar gol, mas não queremos sofrer. Nós podemos dançar, mas não queremos sofrer, como estamos sofrendo. Então, a experiência pessoal que eu vou trazer, se eu usasse apenas um vídeo para falar nela, o vídeo teria mais de 1 hora. Porque é uma experiência, é um sofrimento que eu estou vivenciando junto ao Detran do governo Cláudio Castro. Eu, que sou um cidadão cumpridor dos meus deveres, que tenho um veículo, que tenho tudo pago com relação a esse veículo, eu estou sintetizando o problema, tudo pago, e que durante o ano passado todo, eu entrei aqui nesse aplicativo Carteira Digital, o ano passado todo, com tudo pago. Aí você tem que colocar sua senha, né? Quem tem sabe. Aí tem o seu veículo, você clica, tem a parte de licenciamento, você clica no licenciamento e ele aparece aqui. Você imprime e esse é um documento que você tem que usar obrigatoriamente no carro. Eu, ano passado, entrei aqui dezenas de vezes, talvez, e o meu licenciamento 2024 não saiu. Não apareceu aqui para eu imprimir. 2024 foi um ano muito difícil na minha vida. Muito difícil. E até que uma luta se encerrou e eu fiquei com um pouco mais de tempo para tentar resolver esse problema. Que para mim é um problema muito simples de resolver. Para o senhor e para a senhora também, né? O senhor pagou tudo. Não está saindo aqui. É só ir lá no Detran, leva tudo pago, leva as provas que eles vão fazer com que o licenciamento de 2024 apareça aqui. Eu só vou imprimir. Qual é a dificuldade disso? Grau de dificuldade? Zero. Zero. Pois bem, eu fiz isso. Primeira vez que eu fui ao Detran, erro meu, eu fui no Detran do Boulevard, Shopping Boulevard em Vila Isabel. Fui muito bem tratado pela funcionária que me atendeu e que disse: o senhor, aqui nós só tratamos de identidade e CNH. Para tratar de documentação de veículo, que é o seu caso, eu estava com todos os documentos, o senhor vai ter que ir em um outro posto. Tem um posto aqui perto na rua Torres Homem, acho que 659 em Vila Isabel. É um local perigoso, não aconselho a utilizarem esse posto. É perto de um dos acessos do Morro dos Macacos, se não me falha a memória. Como hoje se usa essa expressão, é uma zona conflagrada. Você pode a qualquer momento ter um problema ali, né? Menos mal que eu tive que ir de táxi, né? Porque eu não tenho licenciamento do carro. Então eu fui lá a primeira vez. Eu fui 5 vezes nesse posto, com todos os documentos do meu carro, que é um carro que eu comprei 0 km em 2022. Até hoje o problema não foi resolvido, ou seja, eu não posso vender meu carro, eu não posso nem andar com meu carro na rua. Se houver uma operação policial, eles podem exigir o documento, eu não tenho, o carro vai ser apreendido. Então, quando eu ando com o carro, eu ando com todos esses documentos para tentar explicar à pessoa que estiver me interpelando que eu sou vítima do processo. Eu sou vítima do Detran do governo Cláudio Castro. Uma das vítimas, né? Porque eu vi tanta gente lá. Por incrível que pareça, eu vou
Eu vou dizer já o final, qual é o problema, mas prometo fazer um vídeo explicando cada ida lá e como isso se processou. Tenho que destacar que sempre fui bem atendido pelas funcionárias. As 5 vezes que eu fui nesse posto. Sempre fui atendido, muito bem atendido. Agora tenho que fazer algumas críticas, né, governador? É uma vergonha o posto, né? O posto funciona num container. Então tem dia que não tem luz, aí o ar-condicionado não funciona, fica todo mundo apertado lá, não tem água potável disponível para as pessoas, não tem prioridade para idosos, tem a boa vontade dos funcionários, mas tudo no posto é ruim. O sistema, eu fui 5 vezes, o sistema só funcionou em 2 vezes. Nas outras 3, o sistema não funcionou. E eu vou encerrar esse vídeo por aqui, dizendo o seguinte: por que eu não consigo obter o meu licenciamento de 2024 aqui no aplicativo? Oh, tão simples, né? Mostrei para os senhores aqui no aplicativo da carteira digital. Tão simples aqui. Vou fazer de novo para ver como é que é simples. Ó, entrei, licenciamento, ó, cliquei, aqui o licenciamento 2023. Olha que coisa simples. Como eu não consigo obter o de 2024, apesar de ter pago tudo, ter apresentado todos os documentos, ter aberto um processo administrativo? Porque um funcionário do Detran, até onde se sabe, né? Eu soube disso hoje. Alguém que trabalha na área de informática, porque o meu carro foi fabricado em 2021 e foi comprado em 2022, quer dizer, foi emplacado em 2022, 0 quilômetro, a nota fiscal é de 2022, eu tenho licenciamento de 2022, tenho IPVA de 2022, tenho todas as taxas, também de 2023, também de 2024. Ele não sei por que resolveu agora digitar que existe o IPVA de 2021. Então, eu estou passando por todo esse sufoco, gastando dinheiro de táxi para lá e para cá, sendo privado de vender o meu carro, sendo privado de usar meu carro sob pena de tê-lo apreendido, porque alguém errou e criou um IPVA que não existe. Volto a dizer, eu vou demonstrar passo a passo o absurdo que é. E eu já fui 5 vezes para resolver. E o que é pior, já sei que não vou resolver. Isso é um país democrático? Isso é um país que promove a cidadania? Isso é um país que respeita os idosos? Aqui no Rio de Janeiro, do governo Cláudio Castro, obviamente que não. Eu cumpri todos os meus deveres e estão violando os meus direitos. Repito, o direito até de vender meu carro e com isso obter dinheiro. Mas quando eu entrar nos detalhes, os mais antigos, da minha época, né? Quando eu era criança, as piadas eram a respeito de papagaio, tinha muita piada de papagaio, piada de português. Os senhores se lembrarão das piadas de português, que eram feitas dizendo que o português não era muito inteligente, que é uma grande besteira, né? Mas naquela época existiam muitas piadas nesse sentido. Vai parecer uma piada de português, mas não é, infelizmente. É um sofrimento atroz. Nesse Rio de Janeiro, onde a meritocracia
perdeu para politicagem, e aí nós ficamos sujeitos a situações como essa. Porque, como eu disse, em qualquer lugar do mundo, o erro pode acontecer. Agora, está errado? O carro é de 2022 e criaram o IPVA de 2021? Cadê a nota fiscal? Está aqui. 2022. Esse IPVA não pode existir. Tira. Libera o licenciamento de 2024. Isso era para demorar 5 minutos. 5 minutos. No máximo. Até mesmo porque, e eles fizeram isso, você pode entrar no site do Bradesco para ver se eu tenho alguma dúvida, uma dívida, desculpe. Eu entrei no site da Secretaria de Fazenda e comprovei que não há nenhuma dívida, nem minha, nem do veículo, e não se consegue resolver. E não vai se resolver. Eu acho que eu vou ter que doar o carro. Mesmo assim, a pessoa vai andar com o carro de forma irregular. Não posso vender, não posso usar. O que eu vou fazer? Detran do governo Cláudio Castro é um container apertado, quente, sem água potável, incômodo, sem prioridade para idosos e que infelizmente não consegue resolver uma coisa extremamente simples com a velocidade necessária para diminuir o prejuízo do cidadão. Quer dizer, nem posso dizer isso, né? Porque eu não sou cidadão. O governador já disse que eu não sou cidadão, não me dando a grana. Agora o Detran diz que eu não sou cidadão, não me dando licenciamento. Não. Eu sou um Zé Mané qualquer.